Muito boa noite, meus queridos. Arthur, sua careca tá brilhando, cara. Eu fiz hoje, Boa eu fiz noite, hoje. boa noite. Cara, sabia que ia participar, né? Foi lá cortar Aí o já cabelo. fiz. Eu acho que ele foi cortar o cabelo, Gustavinho. Demorou 5 minutos. Foi cortar o Canalha, papo, tá desgraçado. Mas tá Cara, é que alinhado, boa bonito. noite. tá bonito, tá lustrada. Tá Muito obrigado, bonito. Muito Capita. boa noite, Arthur Salazar. Tudo bem com o senhor, cara? Seja Tudo bem-vindo. certo. Muito feliz de poder estar aqui com você, com o Capita. Finalmente, né, Diegão? Você demorou muito tempo para tomar essa iniciativa. A gente já tem essa conversa há alguns anos e você finalmente começou no YouTube. Que bom que começou. Hoje tá sendo muito bom. Eu deixei rolando a live o dia inteiro. Agora tô tendo que ver Ah, um eu pouco aqui também. também do. Eu percebi. Eu percebi. Tô tendo que ver um pouco do CBI, mas muito feliz, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito especial e muito feliz em ver você dando esse espaço. Muito obrigado. Gustavinho Lima, seja muito bem-vindo ao Basquete com o Diegão. Obrigado por aceitar o convite e por fazer parte desse papo que vai ser sensacional. Não poderia encerrar essa super live de uma maneira melhor. Dois caras que eu admiro, que gosto muito de acompanhar e que tenho um carinho enorme, principalmente por gostarem da mesma coisa que eu. Então, seja muito bem-vindo, Gu. Grande Diegão, obrigado pelo convite. E, irmão, demais tudo que você vem fazendo pelo basquete, né? Seu entusiasmo, sua dedicação, né? Em todas as áreas do esporte, né? Em todas as vertentes do basquete, né? Não é nichado. Você tem um olhar contemplativo por tudo e isso faz toda a diferença, né? Você é sagaz, você tem opinião, então eu acho isso muito importante. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje, nesse sabadão à noite. Arthur, você, para mim, já falei várias vezes, mas a sua contribuição com a longevidade do basquete vai ser compreendida daqui a 20 anos, de verdade, assim, com Obrigado. o devido mérito que merece. Porque você tem um olhar maravilhoso sobre as categorias de base, né? Você está dentro de quadra, você serve como referência para os garotos, né, e sem ser puxa-saco, né? Você tem a sua maneira de avaliar o esporte e você traz um olhar com conceito, né? Então, você apura estatísticas, você traz os highlights, traz comparativos, então eu acho que isso é fundamental. Se a gente reparar agora do jeito que você começou a fazer seus vídeos, né, com essa... Quando ele tinha cabelo. Canalha! Não, e o jeito que ele pega, Diegão, de dentro de quadra, Sim. eu falo que é inspirado no cinema independente americano, porque é real. Quem assiste cinema independente americano é isso, a câmera colada nos caras, né, captando as reações e tal, essas nuances de dentro de quadra. Já tem vários outros caras que estão se inspirando em você. Eu nem falo que estão copiando, eles estão se inspirando em você. O que é maravilhoso. Eu sempre falei isso pro Arthur, cara. Ele abriu um espaço e eu falei desde o primeiro momento que a gente começou a gravar coisas. Falei, Arthur, porra, tô feliz demais de fazer algo com você porque eu sou fã do seu trabalho, mano. Calma aí, Se gente. tem Vocês um cara estão que eu admiro é o Arthur Salazar. Não, Mas, gastando minha bola inclusive, aqui. falando de Arthur Salazar, eu já quero começar o papo falando de uma bomba, cara. A Diel fora do Pinheiros, mas o que aconteceu? Que eu abri o celular aqui, do nada o Adiel estava fora do Pinheiros, ele tinha contrato até o fim do Paulistão, mas eu acreditei que ele fosse ficar no Pinheiros. Arthur, o que é isso? O que aconteceu? É um divórcio esperado, né? É meio difícil falar de outro jeito, mas a Diel e Pinheiros tinha ali uma data de validade, sempre teve uma data de validade, e apesar do Adiel ter feito um Paulista muito bom, uma LDB também igualmente boa, a gente conhece o Adiel, sabe que o Adiel não é o cara mais tranquilo do mundo para se lidar dentro e fora de quadra, e o Pinheiros opta por um caminho diferente, vai atrás, pelo que eu tenho, de Foi a mercado escolha do Pinheiros? gringo, escolha do Pinheiros, e vai atrás de gringo, vai atrás de jogador aí para suprir. Deve ter mais novidade do Pinheiros daqui a pouco, novidade que o Gustavinho também me falou, aí eu dei uma apurada e tá encaminhando, mas É isso. é isso, Adiel fora, a ver o que ele vai, onde ele vai pintar. Chegaram a falar para mim que Botafogo tinha interesse, aí depois falaram que Botafogo não tem interesse, então foram umas 2 horas aí meio corridas até agora, mas o que eu tenho é isso do Adiel. Oh, que O que loucura achou, isso, né? Gustavinho? Que Não, uma loucura. loucura, eu acho, porque eu entendo, né, os caras meio indomáveis, assim, estilo Adiel, já vi vários, né, ficarem pelo caminho,
Mas eu acredito, assim, eu não sei se eu tô sendo... não sei se eu tô sendo emocionado com o momento, mas eu acho que o Adiel é um dos mais especiais de todos. Concordo, Sabe assim? Eu olho concordo. ele, Diegão, e eu acho que A ele é... personalidade ele tem de sobra. Não, mas eu acho que ele é craque Craque de bola. nível... eu acho que ele é craque nível que... Assim, eu acho que ele é melhor... Se pá, se ele conseguisse dosar a seleção de arremessos dele e principalmente a linguagem corporal, que ninguém conseguiu fazer ainda, nenhum dos técnicos, nenhum desses maravilhosos, os melhores técnicos do Brasil não conseguiram. Sim. Demétrios, Galvani, enfim, e os outros todos que ele passou na mão não conseguiram domar o cara. Se ele conseguisse domar, para mim ele seria tipo top 3 do Brasil, armadores. Tipo, eu acho que ele é melhor que o Alexei, inclusive. Concordo. Né? Porque ele é muito talentoso. O teto da Adiel é muito grande. Ele mata as bolas absurdas e ele é atlético. Tipo, ele é mais atlético que os caras, entendeu? É isso Então, mesmo. tipo, ele é meio jogador. E aí, eu sou muito próximo do Galva, né? Do Galvani. E eu, conversei com ele frequentemente sobre a situação da Adiel e até o último segundo, eu não falei ainda, eu descobri pelo post do Arthur, mas eu não sabia que ele ia ser desligado. Mas, assim, até o último segundo ele estava na dúvida. Por isso, porque ele é muito talentoso. Porque ele vai e deixa 30 num jogo contra o Paulistano e ganha do Paulistano, sabe? Tipo, Exato. então como é que você abre mão de um cara desse? Me surpreendeu. Eu tenho uma questão importante. Por mais talentoso que seja, eu concordo com você nesse ponto, mas por que ele não para no lugar em específico? Eu fico nessa dúvida. Não parou em Franca, não parou no Paulistano, não parou no Pinheiros. Para onde vai agora o Adiel? E existe um problema pelo fato de ele não parar no local em específico? Porque, convenhamos, concordo com vocês plenamente, mas só talento não é o suficiente. É bastante sintomático, né? Eu acho que a palavra é essa. É bastante sintomático, no mínimo. A gente não pode cravar porque a gente não tá nos bastidores e não tá vendo isso o tempo todo. Sim. Mas é no mínimo sintomático que ele não esteja mais de uma temporada e meia em projetos que ele merece estar. O Adiel é muito bom. O Adiel é muito bom. Quando saiu a notícia, né? Quando eu noticiei, Cauã Raimundo mandou uma mensagem pra mim falando: pô, como que ele não tá no Pinheiros? Ele foi o melhor jogador que eu já joguei contra. E é esse o nível do Adiel. Ele é esse cara que é muito acima da média, mas ele tem um ônus ali que é difícil de lidar e não é todo mundo que tá disposto a parar o mundo pra, infelizmente, cuidar e organizar isso. Mas ele é um talento de seleção brasileira, na minha visão. Se tivesse um pouco mais desse carinho e cuidado, ele seria um cara ali da gente estar falando pra seleção, da gente estar falando em outros grandes centros. Ele é muito bom jogador, muito bom jogador. E qual que pode ser o destino para ele, Rui? Você possa Diego, eu imaginar? não sei, mas eu concordo com o Arthur, mas é isso, ó. Ele estava em Franca e, cara, eu vou confidenciar um negócio. Uma vez eu estava como comentarista lá e eu fui tomar um café com o Adiel, porque eu sempre vi, né, esse talento que ele era, e eu tenho esse negócio de tentar falar com os caras, porque eu sei né, a dificuldade que se tornar um jogador profissional e, vi muitos jogadores muito talentosos ficarem pelo caminho e via ali no Adiel uma coisa especial e eu estava como supervisor, na verdade, como supervisor do Corinthians, eu já tinha trocado umas ideias com o Adiel ali nas LDBs e tudo mais, dessa postura com ele, dele batendo boca com o técnico, eu falava, caralho, Adiel, você não precisa disso e tudo mais, tal. E aí, lá em Franca, fui tomar um café com ele e aí falei para ele, Adiel, na moral, velho, você é especial, velho, tal. E o Elinho, né, o Elinho Corazza é muito próximo meu, falou, cara, o Elinho jogou com você aqui, falou pra mim super bem de você e tudo mais, tava enchendo a bola dele e tal. Falei, cara, você tem que ter paciência, você vai jogar. Daí ele, porra, mas o técnico não me põe. Tipo, no adulto, né? E isso foi 2021, sei lá, 2022, 21, 22, sei lá. E assim, os armadores do time eram o Jorginho e o Exatamente. E o outro era o Scala, tá ligado? E ele tava com média de, tipo, 13 minutos nos playoffs. Sim, ele tava jogando, sabe? Sim. E eu falei, caralho, mano, o cara tá viajando. Tipo, você tá viajando, Adiel. Você já joga 13 minutos. Os outros armadores são o Jorginho e o Scala, sabe? Então, eu acho que ele precisa realmente... Né? Então, aí ele passou pelo Elinho, passou pelo Pablo, aí ele vem pro Cap. Vem com Dema, joga pra caralho, é o cestinha do time no Paulistano, faz
faz uma puta de um playoff contra o Minas e é desligado do time. Né? Vai para o Pinheiros com o Davi Pelosin, o Davi tira ele antes do playoff, no playoff. Né? Então, o Davi que também sempre colocou a molecada para jogar. E aí vai com o Galva, né? Com o Giovannone não põe ele no último jogo da LDB, né? Na disputa de terceiro e quarto, jogou 5 minutos, 6 minutos, né? Sendo que ele estava destruindo a LDB. E aí agora o Galva abre mão dele para contratar possivelmente um armador estrangeiro, que, pensando nisso, né? Claro que é difícil abrir mão do Adiel, mas pensando que se ele tá assim, né? Ele tem uma linguagem corporal difícil de lidar, e acho que ele tem que melhorar para ontem isso. Com certeza. Então, se ele tá com essa linguagem jogando, imagina se ele traz um outro armador. Então, quem que vai ser esse cara, Diegão? Quem que vai ser esse cara, Arthur? Tipo, todos esses técnicos já tentaram e não conseguiram. Quem que vai falar assim, puta, mano, eu vou pegar o Adiel? Não sei, sabe? Quem que pode ser esse cara? Então, e entra muito numa questão que eu já discuti com o Arthur, e eu estava até no tema da nossa live, do ciclo 2024-28, se o Adiel fará parte desse ciclo, porque o Brasil agora sem o Huertas, tecnicamente abre um espaço, né, no mecanismo do ciclo para 2028. E aí, diante dessa dúvida, numa temporada onde o Adiel, até o início, desde o início do Paulista, talvez seja o melhor jogador do país hoje, em questão tipo, de números, no Paulistão do Adiel foi ótimo, ele foi muito bem no Paulistão, estava jogando na LDB, por algum momento o Adiel foi o melhor jogador do Brasil, por algum momento ele foi. E isso resultar em, talvez, entre boas aspas, uma dispensa do clube, o que esperar do Adiel para o ciclo, e até encaixando nisso, Arthur, falar um pouco também desse ciclo 2024-28, a gente tem muita coisa para comentar, inclusive eu não sei se vocês estão disponíveis, mas isso aqui pode passar das 10 horas, tá? Porque a gente tem coisa boa para falar. O Samis Calderon, o Arthur trouxe informações aí, ele foi muito bem no Combine da UTI, enfim. O ciclo é um pouco mais agradável, né, para o Brasil. E o Adiel podia estar participando desse ciclo na posição 1. Ainda é uma incógnita. O que você acha? Eu acho que ele deveria. Eu não acho que ele podia, ele deveria, mas o futuro do Adiel, ele depende de aonde ele vai estar, como ele vai estar. Eu não levaria o Adiel se ele não demonstrasse uma clara vontade de entender e mudar a personalidade dele, mudar não, né? Refinar a personalidade dele, principalmente pensando em seleção, mas ele seria, para mim, um dos... Vocês sabem que eu sou muito radical nesse sentido, né? Eu sou de trocar tudo e mudar todo mundo, mas ele estaria nesse ciclo, que é um ciclo, na minha visão, bastante importante para consolidação de alguns nomes, é caso de Samis, é caso de Renan. A gente tem uma expectativa dessa geração 2004, que foi ao Mundial, aparecer em peso, 2004, 2005, e o Adiel, ele faz parte de uma outra geração muito boa, que foi a 2002, uma geração que não teve competição continental por conta da pandemia, mas uma geração de Adiel, Gui Santos, Brunão, Daniel, Augusto, Márcio, então seria um momento para a gente vê-los na seleção aparecendo um pouco mais. Adiel em específico é muito difícil prever muita coisa quando se trata da carreira do Adiel, mas sobre a seleção e o ciclo, eu não sei o que vocês acham aqui, Gustavinho e Diego, mas eu vejo como a necessidade de uma renovação, entender que alguns ciclos se acabaram, não tem como a gente ficar insistindo, e ser muito correto e inteligente em que jogador a gente vai dar uma oportunidade maior agora, qual jogador a gente vai esperar um pouco para dar esse protagonismo, porque a gente tem muito material humano cada vez chegando mais e sendo já testado em basquete internacional, em basquete profissional cedo. Eu acho que tem um momento ali chave para a gente entender como vai ser o basquete brasileiro daqui para frente. Eu concordo com o Arthur, né? Acho que a gente tem que tentar fazer uma troca de geração um pouco mais rápido nesse ciclo. A gente viveu demorou muito, né, a troca de geração. A gente está se aposentando aí o Marquinhos, o Alex, e esses caras jogaram na seleção até outro dia. Né? Eles são craques, eles são os maiores jogadores que eu vi jogar dentro de uma quadra de basquete, né, que eu joguei com, são dois dos maiores craques. Mas acho que o Brasil demorou muito nessa troca geracional. Então, a gente vê agora, por exemplo, o melhor jogador do Brasil hoje, o Lucas Dias, né, do NBB, ele
começando a entender qual que pode ser o papel dele como protagonista na seleção brasileira agora. Tipo, mano, o cara é o MVP do NBB disparado, com o pé nas costas, e o cara tá começando a poder ter protagonismo na seleção, né? Então a gente tem que tentar forçar um pouco mais rápido isso, eu acredito, né? Então eu vejo bons nomes, jovens, em que a gente tem que tentar apostar mais cedo. Por exemplo, o último PAN. E aí fica essa assim, quem que vai nessa seleção principal? Beleza, a seleção principal a gente vai disputar pelo título e tudo mais, beleza. Entendo todo o critério de você convocar os melhores que estão disponíveis, tá? Beleza. Agora, no PAN, aí você vai convocar a segunda linha, porque esse cara aqui sempre mereceu a convocação, tá bom. Tem alguns nomes que eu acredito que sim, por exemplo, né, que são indispensáveis nesse sentido, mas não todos, né? Perfeito. Você pode reconvocar os 6 que mereciam e 6 jovens. E aí, isso. Aí você leva o Reinan. Beleza. Mas aí o Reinan não rendeu. Claro, foi a primeira vez que ele jogou no adulto, porra. Como é que você quer que ele renda? Né? Se você convocar o cara periodicamente... Eles só jogaram o menino lá, né? Jogaram. Isso, jogaram o cara lá. Não rende, tudo bem. Agora, se você periodicamente apostar nele, eu acho que esse cara pode render lá na frente. E aí eu vejo, por exemplo, o Samis Caldeirão tem que estar entre os 12. Então tem que estar na próxima janela. De acordo. Se tiver a liberação da UTI e tudo mais. É isso, né? E aí eu acho que a gente tem que puxar os nomes mais novos, né? O Matias tem que estar também. Né? Eu peguei uma seleção do Alberto Rossello, que era um campeonato que jogava times do Brasil e do Uruguai. E aí era a seleção paulista que jogava, era a seleção forte pra caralho e tal. E contra os times contra a seleção do Uruguai, né? E aí 15 anos. E aí, nessa seleção, os caras estão começando a falar que havia o Thiago Splitter por Santa Catarina. E a gente na seleção paulista, assim, mó mala, né? Com 15 anos, mano, o que é Thiago Splitter? Manda esse gigantão vir aí que a gente atropela esse grandão bobão. Vai vir aí. A gente tava assim, né? Marrento, São Paulo, não sei o quê. E aí ele não veio pela seleção paulista. Sabe por quê? Porque ele foi convocado para a seleção brasileira sub-21. Na época, a seleção era Leandrinho, Jefferson William, enfim, agora o Chilton, enfim, agora não me lembro mais os outros jogadores, mas assim, era isso. E ele jogou pela seleção brasileira naquele ano, e aí, um ano depois, e 2 anos depois... Estava na adulta já. Estava na adulta e foi para a Espanha. No ano seguinte, foi para a Espanha. Foi visto no campeonato aquecendo, sei lá, jogou 5 minutos, foi para a Espanha e virou essa lenda que ele é. Então eu acredito que a gente tem que investir nesses caras, sabe? Tem alguns caras indispensáveis, né? Tem alguns caras que a gente, embora estejam jogando, poderiam fazer parte do ciclo, a gente tem que encerrar o ciclo deles e acelerar outros, na minha opinião, na minha visão, né? Eu só vou complementar o que o Gustavinho falou, 2 pontos. O primeiro deles é a extinta seleção sub-21, né? Porque não tem mais seleção sub-21 para a seleção brasileira, então a seleção acaba no sub-19 se ela joga mundial. Só jogou uma vez agora, que foi quase 2004. Então, o menino, menina, joga até o sub-18, sub-19, some do radar, volta com 23, 24, e aí, o segundo ponto, ele vira uma estreia na seleção com 24 anos de idade, já não é mais aquela promessa que ele era, já tem um menino de sub-17 chegando para talvez pegar... Então fica num ciclo que a gente fica eternamente atrasando promessa e colocando na fogueira, na fogueira. O Global Giant chegou forte nesse sentido porque colocou meninos para jogar, o Mãozinha jogou, o Márcio jogou, o Iago jogou, o Splitter Reinan jogou menos, né, porque eram muito mais novos, era sub-23, até o próprio Universidade, que jogou Adiel, Mãozinha, Vitão, Abreu, Caio Pacheco. Abreu, Caio Pacheco. Então, assim, era um sub-26, um torneio sem valor algum, mas os caras estavam lá jogando, sabe? O próprio Caio Pacheco. E aí? O Caio Pacheco podia estar acima do Adiel, mas a gente está falando aqui do Adiel e a gente está falando do Caio Pacheco. O Caio Pacheco está jogado na segunda divisão espanhola. E o que esperar do Caio Pacheco? Porque a gente não consegue ver ele jogar. Exato. É importante, Caio Pacheco, volta para o NBB e tal, vamos, né, colocar você em evidência. Deve ter essa conversa, não sei se já existiu, a gente não tem essa informação. Mas, assim, falta um sub-21, um sub-23,
a maioria das pessoas que eu converso são favoráveis. Já vi gente que falou que isso seria atrasar o desenvolvimento. Não tem necessidade de você gastar com sub-21, sub-23, com sub-21, sub-23, porque um cara com 21, 23 anos já tem que estar completamente desenvolvido. Eu não sei. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tem estágios na formação, né? É um pouco depois da profissionalização que você tem que consolidar, né? E é nessa idade que o cara ele vira jogador de tal patamar ou jogador de menor patamar. Tem muito menino que é estrela de LDB no sub-19, no sub-20 e chega na hora de consolidar, apesar de já ser profissional desde 16 anos, não consegue consolidar. E se você não tem uma atenção específica, esse jogador ele some. Eu não sei se o Gustavinho concorda, mas a minha visão some muito rápido. Totalmente. E você tem que dar oportunidade real para esse cara desenvolver. Sabe, o cara tem que poder errar. O cara tem que poder errar nessa idade. Exato. Porque é normal, né? O que é normal. Eu assim, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa ter um olhar cuidadoso com a base, porque, cara, muito jovem também, sabe, assim, a galera fala muito, esse cara não é focado, Mano, o moleque tem 15 anos, velho. Como é que ele pode ser focado? Sabe, ele não tem que ser focado, na minha opinião. Exato. O cara tem que treinar, ele tem que fazer as outras coisas dele, ele tem que namorar, ele tem que curtir as férias, ele tem que isso. Ele pode ter um treino profissional, ele pode ter que se cuidar, ele pode ter que cuidar da alimentação, ele pode aprender como desenvolver a carreira dele. Agora, tem que ter calma com esse processo, sabe? Então, quando o moleque de 18 anos vem lá, entra e chuta e toma uma má decisão, é normal. Natural. É natural, cara. Então, se você der outra chance pro cara, se você não punir o erro, talvez esse cara tenha, né, mais confiança para seguir tentando, seguir arriscando, né? A gente vê tantos caras que ficam pelo caminho pela falta de personalidade mesmo, porque o cara é um puta talento, mas o técnico não deu essa chance. E no NBB, o que eu vejo, por exemplo, é muitos times se justificando que querem uma boa classificação, apostando em estrangeiros, fazendo apostas em estrangeiros, ao invés de apostar em jogadores jovens, né? Então o cara fica em 14º lugar do campeonato com 3 estrangeiros. Caralho, irmão. No mínimo, né? No mínimo. Jura que você precisa de 3 estrangeiros para ficar em 14º, irmão? Não dava para você ligar lá para os 2 melhores projetos de formação do Brasil. Eu gostei do que o Cerrado fez na temporada passada com o Henrique Seixas, Andrezão. Exatamente. É isso, Diegão. Esse é o movimento correto. Paulistano, você é o melhor polo. Para mim, o Paulistano é o melhor case de sucesso absoluto. Sim. Se a gente pensar que só tem 5 vencedores no NBB e eles estão entre eles. Não, o Paulistano é um projeto, acho que é o melhor projeto do Brasil hoje, é o Paulistano. Isso. Melhor projeto do Brasil. Os caras têm 3 finais de NBB e desde que eles chegaram na final em 2013, eles estão entre os 8 em todas. Sim. Então, assim, investindo na base. Mas paga caro para os moleques da base. Claro, porque ele metade do time é o que joga no profissional, cara. É óbvio que os caras estão sendo bem remunerados. Então, é o melhor case disparado, na minha opinião. E esses times, por que não ligar e pedir para esses caras? Por exemplo, o Pinheiros agora, o Vitor Cauã, o Cauã Pacheco, vai jogar? Não sei. Mas por que algum time, o Caxias do Sul, não tá pensando no Pacheco, por exemplo? Caralho, irmão. Liga pro Galvani e fala, Galvani, na moral, você vai usar ele? Não, então manda ele pra nós. A gente paga a metade do salário, não sei, nem sei como, sabe? Mas assim, eu falo muito isso dentro da liga lá. O próprio Vitor Cauã pode servir como exemplo também. Vitor Cauã é um exemplo. Vitor Cauã também, isso. Mas assim, facilitar o empréstimo e esses caras apostarem nos jogadores mais jovens para que esses jogadores tenham mais cancha, para que eles possam errar, para que eles se desenvolvam. E o próprio Paulistano mostrou que isso dá muito certo, né? Porque o Paulistano emprestou o Henrique Seixas e o Andrezão para o Cerrado, os dois voltaram e ganharam mais LDB com uma tranquilidade absurda. É exatamente isso. Quem fez isso uma época, mas que não fez o segundo passo de consolidar foi o Flamengo, quando tinha uma geração que foi vice-campeã de CBI no Praia Clube. Eu tava lá, aliás, você tava também, viu, Gu? Era 2019 isso. E era um time que tinha Pedro Nunes, tinha Mateuzinho, tinha Rachel, tinha Juan, tinha o Matheus Weber. Eles emprestaram esse time todo, nenhum deles chegou a jogar direito pelo Flamengo profissional, mas foi emprestado. Então cabe ao clube entender que, esse cara não vai jogar, então vamos explorar um
um canto para a formação dele, onde ele possa realmente ter repetições, né? Jogar bola. Se ele não joga bola, não vai melhorar. E depois trazer de volta com o olhar de, ele já tem agora uma bagagem, a gente precisa jogar ele em quadra. Então, é fundamental que o jovem esteja jogando, senão ele fica obsoleto muito rápido. Ô, Gu, desses jovens do NBB, quem que a gente pode pensar falando de seleção? Pode ser alguém que tenha disputado a última LDB, enfim, em alguns meninos. Eu tinha feito uma lista aqui, que é, eu acho assim, que eu tenho 20 jogadores aqui, desses que jogaram LDB esse ano, na minha lista, só tá o Reinan e o Brunão, do Paulistano. Tá? Eu acho que, minha lista seria Raul, Iago, Alexei, o Vitinho, desculpa, Vitinho também. Eu apostaria no Vitinho como armador, né? Acho que é um cara que é um combo guard, né? Um cara que consegue se garantir em quadra defensivamente, joga dos dois lados da quadra. Então, como armador, eu penso nele e penso no Landeira e o Adiel correndo por fora. O Adiel é o mais talentoso de todos. O Vitinho acima de Landeira e Adiel. Eu acredito, eu ponho o Vitinho acima dos dois. Mas o Landeira, ele é muito talentoso, eu acho que... Muito bom. Muito talentoso, tem um QI de basquete muito acima do nível, é um armador alto, tem ótima leitura de jogo. Acho que ele tem que melhorar a defesa dele para ele conseguir se manter em quadra em alto nível no NBB. E o Adiel é o melhor de todos, só que não dá para apostar. Então eu não levaria por isso. Então eu levaria Iago, Raul e Alexei. O Elinho, apesar de amar o jogo dele e achar que ele ainda hoje ele é melhor que o Alexei, eu não levaria pela idade, já para dar esse novo pontapé, né, para o Alexei também se firmar. Aí eu tenho aqui o Gui Santos, Jorginho, Léo Mendel, eu ainda levaria, Didi, Reinan e o Samis. Esse seria o Du tá aqui, o Du tá na minha... Então, o Du tá na minha próxima, o que eu não sei ainda, Du, Zu e o Atauri. Esses são os três que eu deixaria ali para treinar. Eu concordo. Continua. Aí eu tenho aqui Lucas Dias, Lucas Mariano. Lucas Mariano eu já estou convocando, mesmo sem saber se ele está jogando. Mas a gente precisa. Faz falta. O Lucão é monstro. Porra, a Olimpíada fiz sentir falta dele. Pelo amor de Deus, imagina ele matando bola lá contra os caras. Você é louco. O Jaú eu levaria ainda, porque para mim, cara, ele foi impressionante ver o Jaú, a evolução dele. Ele é muito impactante fisicamente. Ele tem a chance de dar um próximo passo agora, né? Confesso que eu não esperava essa evolução toda dele, para falar a verdade. Subiu muito de patamar. Eu também não esperava, mas o único cara que bateu de frente com o Lucas Dias no campeonato foi ele. O Matias, levaria o Matias, e o Brunão. Cristiano Felício ainda levaria, Caboclo, Marcião e Mãozinha. Os outros caras que eu ficaria em observação aqui, o Cauã, Raimundo, Natan Mariano, Vini Braga e o Vitão também do Corinthians agora. São os caras que eu gostaria de olhar também, assim, que os três mais jovens, né, pelo tudo que vão, para já começar a criar essa ideia de, o Natan é um cara especial, né, um moleque muito diferente, joga como 3, tá jogando bem o Campeonato Paulista. O Cauã, que para mim é um pecado ter saído do Coringão. Absurdo. Não sei, assim, eu adoro o Jesse como treinador, né? Gosto desde quando ele era de Limeira, lá no Pato fez um ótimo trabalho. Mas eu acho que o Cauã jogaria ali, não? Jogaria e seria titular. Mas você tem que abraçar o cara, não sei. Um cara desse não pode querer sair. Você fala, mano, tudo bem, tem 1000 fatores, eu nem sei qual foi o fator principal, mas assim, ainda mais para ir para um Junior College, mano, não vai, foi mal. Fica aí com nós, eu te pago inglês. Vem estudar inglês com nós, você quer aprender inglês? Eu te ensino. Te ensino inglês todo dia. Coloca 24 horas para aprender. Quando não estiver jogando, vai aprender inglês. Mas tem que ter tem o Porto, tem o Melvin, tem o Clark, coloca eles para falar com ele e vai embora. Isso, velho. Vamos pôr os caras para morar junto, sabe? Esses caras não podem abrir mão. Principalmente porque o garrafão do Corinthians não é do lado dos melhores, né? Com todo respeito ao do Sommer, ao Lucas Cauê, mas é a parte mais frágil do time. Não, eu pensei que ele ia acabar o NBB como titular, sabe? Na minha leitura. Eu pensei que imaginei também. Eu pensei que a montagem da equipe tinha sido pensada nisso.
Porra, meu, eu vou trazer o Lucas Cauê, que eu gosto dele, porque ele tem um pique bom ali, encaixa com o Elinho. O Du, porque é peixe do Jesse, e também faz sentido, é bom ter um cara que já conhece o sistema para passar as coisas ali, as coordenadas, mas o Cauã vai terminar jogando, vai terminar fazendo assim, ó. Mano, choking. Grande foto do basquete nacional. Mas ó, eu senti falta do Daniel na sua lista, o Eni, não sei Esqueci. se Não, vou botar ele agora. foi Os conhecimento que você não que eu quis. adicionaria são... Eu acho que... Vai lá. Não, eu adicionaria Daniel, dos que jogaram por aqui ou estão por aqui, Daniel, e eu acho que ainda não tá, ainda é muito cru, mas eu acho que o Guilherme tem um valor interessante para a seleção se ele conseguir meter a bolinha que ele começou a meter. Eu acho ele um baita defensor. Acho que ainda falta bastante. Mas porra, na LDB, cara, qualquer um que tivesse na frente do Guilherme era absurdo. Eu acho ele interessante, Até mas aí tem... a pergunta do Gusmarin aqui, ó. Juan Miranda. Continua? Agora, com a informação que o Enéas trouxe mais cedo, que o Juan vai voltar para o Flamengo. Flamengo, né? O Enéas informou. E o Juan participou do Márcio, não sei se o Márcio foi citado também. Mas o Juan esqueci. O Juan, com certeza. Os dois que você falou, Diegão, um pelo Gus, o Juan e o Daniel, com certeza teriam que ser convocados. Né? O Daniel também é um talento ímpar. Ele é muito diferente. Impressionante. Quando eu estava como supervisor do Corinthians, lá a gente tentou levar ele, o Galvani, a gente conversou um monte com o paulistano, meio que a gente tentou disfarçar que a gente não estava tão interessado para ele vir, e aí ele veio, e aí os caras aceitaram. E aí, o paulistano não aproveitava tão bem ele também, né? Nada, não aproveitava nada. Não, na hora, assim, você não tá entendendo. Eu liguei pro Lucas Costa como diretor, né? E aí falei para ele, Lucão, cara, tem uns caras do Paulistano aí que vocês não vão usar pro ano que vem? Como se você não quisesse, né? Não, eu nem citei ele porque eu achei que ele não ia soltar o cara. Tá maluco? Vai soltar um cara igual esse? Aí soltei outros 3, que eram um nível mais abaixo dele, mas eram moleques bons também. E aí ele falou, não, pô, esses 3 a gente vai aproveitar e tal, mas, pô, tem o Daniel aí que a gente não vai ficar. Que loucura, cara. Cara, daí, tipo, sabe quando eu tapei o celular assim? A oportunidade só bate na porta uma vez. Olhei pro Galva, assim, olhei no olho dele, assim, tipo, falei, mano, você não vai acreditar. E continuei falando, assim. E aí falei, daí tentei desenrolar o Daniel, aí ele falou, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí, cara, já falamos com ele, vai dar certo e tal, já tava com a proposta. Aí, na última hora, o Betão voltou atrás e pegou ele. E, tipo, eu falei, mano, os caras vão soltar esse ouro na nossa mão assim. Eu falei, é possível. O Daniel no Paulistano era desesperador, né? Porque o Daniel, ele era o 6º homem, o 5º homem ali daquele time. Ele era muito claramente um talento que só precisava de uma oportunidade. E ele no Corinthians, ele mudou, assim, ele sozinho não, mas você mudou junto com o Galvani. E ele foi, acho que ali, a materialização dessa mudança. Que o Corinthians ia no Paulistano, eu falei isso numa transmissão, o Corinthians ia no Paulistano pra tomar taca do Paulistano. Não ganhava, ia pra tomar taca. E é impressionante a gente ver o número de talentos que passaram na base do Corinthians nos últimos anos, né, cara? Mas é Gustavinho e Galvani que mudaram isso. Assim, e aí, praticamente grande parte dos nomes que a gente citou aqui nessa lista aí do Gustavinho, grande parte deles tem passagem pelo Corinthians. Samis, Matias, Daniel, o Vitão, que o Gustavinho citou. Cauã. Então, o Cauã, então é importante citar até um nome que também está na lista, que o próprio Eduardo Agra acaba de falar aqui, ó, Vini Silva, ou Vini Braga, para os mais íntimos. MVP, reboteiro da LDB pelo Minas. E, inclusive, Arthur, como é que tá o CBI? O que você tem para contar pra gente? Eu não vi nada hoje. O Diogo Nascimento, que eu acredito que seja o pai do Matheus Nascimento. Ele mesmo, aqui, ele mesmo. Pinheiro na final do CBI. Inclusive, bom Matheus Nascimento, a gente pode falar daqui a pouco sobre essa geração. Cara, mas o que você tem para dizer para nós sobre o CBI, Tutu? Uma loucura. Hoje tiveram as semifinais, acabou agora a rodada. Pinheiros, como já foi adiantado pelo Diogo, passou numa prorrogação com virada contra o São José, uma prorrogação assim, com muitos pontos, um jogo de alta pontuação, um jogo que, na minha visão, seria mais fácil para o Pinheiros, mas o São José é um time sempre difícil na base. Então, o Pinheiros de um lado, e aí, como é em todo o CBI, do outro é o Paulistano, que conseguiu fazer um enorme jogo defensivo contra o Vini Silva e o Minas.
também ganhando em prorrogação, na última bola teve chance para fazer, aí foi para prorrogação com placar de 47 igual, e aí acaba com o Paulistano ganhando. Então a final será Paulistano e Pinheiros, como é de praxe no CBI 19 no Tijuca, mas o CBI 19, ele, na minha visão, era um momento ali pra gente ver o Vini Lúcio, o Vini Braga, o Henrique Lúcio, esses meninos de 2005 que não estão lá fora, né, porque a maior parte tá desenvolvendo lá, caso de Cauã, caso de Edu, e tá sendo bom, tá sendo muito bom, é uma competição sempre importante pra gente entender quão perto esses aí estão da profissionalização. O João Níquel do São José é muito bom armador. Muito bom. Mas, de novo, o óbvio, Pinheiros e Paulistano na final. Eu acho que ainda o Pinheiros é bem favorito nesse confronto, mas tá sendo muito bom, tá sendo muito bom. Geração 2005 é talentosa, tem boas valências, mas os dois principais, Edu, Cauã, eu apostaria no Pinheiros nessa final. O time do Pinheiros eu também iria melhor do Paulistano nesse contexto. Tem muitos caras bons nesse Pinheiros, cara. O próprio Pasta finalmente jogando pelo Pinheiros na categoria dele. E eu esperava ver o Minas na final, me surpreendi com o resultado. O Vini, para mim, hoje, na categoria, é o melhor jogador do Brasil. O Cauã nos Estados Unidos, acho que acabou a disparidade. Não à toa os dois 2005 brigaram pelo prêmio de MVP da LDB. Isso é uma coisa impressionante. Dois jogadores de 3 anos abaixo da categoria. 3 anos ainda de LDB. Mas esse movimento é maravilhoso, né? De ter dois caras 3 anos abaixo da categoria brigando pelo prêmio, né? Então, assim, demonstra que se antecipar um pouco, né? O tempo de quadra deles no adulto também, por exemplo. Eu sei que o Minas vai disputar ali para ficar entre os 4 novamente no NBB, fez contratações. Mas aí, eu te pergunto, Gu, te interrompendo, se o Minas sabe que não vai usar o Vini por mais de 10 minutos, por exemplo, por que não realmente o Minas também correr atrás da iniciativa de colocá-lo para jogar num time mais abaixo? Talvez, sei lá, num Botafogo, por exemplo. O Vini tendo 25 minutos no Botafogo, evoluiria bastante. Não, mas então, eu sim, assim, esse é um movimento, eu acho, para jogadores abaixo do nível do Vini, na minha opinião. De acordo. Porque assim, o Vini, o treino do Minas vai ser ótimo, né? O treino, ele tem que marcar o Paranhos, ele tem que marcar o Rafa Mineiro. Isso também é um super aprendizado. E assim, mas assim, para mim, ele tinha que jogar. Se ele não tiver nenhum minuto, se ele não for jogar, se ele tiver 15 minutos, se ele tiver 13 minutos de média, 14, 15, tá ótimo. Tipo, puta, você já jogou, o moleque tem sub-20, vai jogar menos de quase 15 minutos, alguns jogos vai jogar um pouco mais, mas vai estar pisando em quadra, e ele pode pisar em quadra, o meu lance é esse, sabe, assim, é o técnico e a diretoria entender que tudo bem esse moleque, dar essa cancha para ele, para que você colher daqui a pouco, né, que você não precisa contratar o cara para ser o quarto pivô, puta, mano, sério, que você tem o Vini Braga e você vai e ele não vai ser o quarto pivô, tipo, sério? Não é possível que ele não tá entre os 10 no treino. Você tá de brincadeira comigo. Você vai deixar ele fora do treino. Então, é meio isso. E que às vezes os caras fazem, sabe? Às vezes os caras... a montagem do time não permite que tenha jogadores talentosos tendo tempo de quadra, sabe? Por isso que o Paulistano é case de sucesso. E o Pinheiros agora tá fazendo uma... O Pinheiros sempre foi também, né? Um time que lançou jogadores. A gente viu aquela geração do Gabi Campos, Bufá, Mãozinha, todo mundo foi pro adulto, né? Então um time super jovem que foi criado na base, ganhou tudo na base e foi pro adulto e teve tempo de quadra. E antes desses caras, outros vários jogadores também, né? Tipo, eu fui um cara que fui lançado, né, nessa perspectiva também de jogar a molecada. Desde a minha época, o Pinheiros aposta nisso. Esse ano voltou realmente a fazer isso, né, como filosofia. Puta, vou ter um time super jovem e não tem importância, de verdade, o resultado, né? Porque se o Pinheiros contratasse 3 estrangeiros agora, ele ia ficar em 8º. Se ele não contratar, ele vai ficar em 9º. Qual a diferença? É exatamente isso. Qual a diferença? Tipo, sério? E aí ele vai lançar o Pastre, aí ele vai lançar o Reinan, vai ser o cara do time. Tem o Cauã, tem o Luca, tem o Diallo. O Matheus Nascimento tá subindo. O Matheus Nascimento tá jogando, velho. O Matheus Nascimento, 2008. Que coisa mais linda que um moleque 2008 jogando,
no Matando Paulista. bola de 3 ganhando o jogo. Puta, É. isso. Tipo, tá explicando. Vai ganhar? Não sei, não importa. Mas o cara lançou o Matheus Nascimento. Tá tudo certo, na minha opinião. E um negócio que também é muito claro, a evolução desses meninos quando eles têm essa oportunidade é muito rápida. É uma coisa de assim, no começo da temporada ele é um jogador muito cru e que você não consegue imaginar que ele vai ter minutos no NBB, no final ele vira um cara que você fala, pô, esse cara já é um jogador de basquete. É uma evolução muito rápida. Não é necessário você dar 5 anos pro menino de se desenvolver. E quanto mais cedo você coloca ele já nessa perspectiva de ter que se validar contra jogadores profissionais de basquete, ele vai se adaptando e vai se adaptando, é natural. Então, se você demora muito, você perde. Se você começa antes, você só vai dar mais oportunidade. Não tem como perder. Não faz sentido para mim você ir segurando. E, enfim, Pinheiros paulistanos seguem sendo quase os únicos que fazem isso, assim, de verdade, hoje no basquete nacional. Vamos entrar agora num tema importante também que me perguntaram durante muitos momentos da live, principalmente quando a gente estava falando de WNBA. E a gente fez uma lista também de prospectas femininas, Arthur. E A excelente geração. Temos muitas meninas na NCAA, né? Agora, principalmente até mesmo no high school. A Mika foi para lá, a Rebeca Soares, que é a irmã da Stephanie, foi para lá também. Inclusive, também mais um bom trabalho que o Corinthians fez em parceria com o Espéria, né? Grande parte dessas meninas jogavam aqui no Corinthians na base. Assim, primeiramente, é triste o fato de que a gente não consegue desenvolver em casa. Mas a geração é muito forte, né, Arthur? É um momento... Se no masculino a gente tem uma certa urgência, no feminino a gente tem que ter um desespero de trocar agora e renovar agora. Se a gente demorar um pouco mais, a gente vai repetir os erros e a gente tem uma janela muito interessante de materializar essas promessas que já estão lá fora. Então você tem meninas um pouco mais novas que eu sou 2001, então meninas 2002, 2003, algumas da minha idade que já estão na NCAA. Tô velho, cara. Meninas que estão na NCAA e que já estão jogando college e que você tem que colocar para testar, então não só Camila e Stephanie, mas também Camila e Stephanie. E eu vejo com muito bons olhos a seleção feminina entender que se ela não vai conseguir se classificar para Olimpíadas, não vai conseguir se classificar para Mundial, ela tem que então entender que ela vai se renovar para na próxima ela ter certeza de que ela vai estar lá. E isso é você colocar meninas de 2006, meninas que é a melhor geração feminina em muitos anos, meninas 2006, meninas 2004, que foi uma geração que foi pro Mundial, meninas 2005. Então, alguns nomes, só para contextualizar. A Lia e Mika são duas armadoras muito diferentes. A Lia tá jogando pro Iowa, vai jogar NCAA, faculdade da Caitlin Clark. A Mika foi para... exatamente. A Mika foi agora para a Flórida se desenvolver. Tem a Laís, que tá aqui no Brasil, jogou por Sampaio Correia, tava no Santo André, agora no Paulista, é muito boa. Aí tem Isabela Nicoletti, que foi bem na última vez que apareceu pela seleção. Tem a Ayla, que é o grande nome, acho que do basquete feminino hoje na base. A Ella McDowell, ela é muito, muito diferente. Efetivar Emanuele, que foi bem também com a seleção. Aí começa Damires, que tem que ter uma presença veterana, a Damires tem que estar. Alexia, Isa Varejão, a Manu, filha do El Figueiró, que é um talento, assim, estrondoso no basquete feminino. Camila, Stephanie, Licinara, tem muita gente boa e jovem. Dá para montar uma seleção quase sub-25, que não é muito uma categoria, mas é uma categoria, e você entender que, olha, o feminino tem que renovar agora. Então, eu acho que se a gente tem qualquer conservadorismo com a seleção masculina, a gente tem que jogar fora essa com a feminina. Porque se a gente segurar, é perigo da gente se arrepender muito daqui a uns 5, 6 anos de não ter dado oportunidade cedo. Temos uma lista também, Gustavinho? É isso, pô, a minha lista bate quase, quer dizer, totalmente. Acho que o Arthur falou todas as que estão na minha lista aqui. Eu sou muito fã da Mika. Né? Que personalidade, velho. Como é que uma menina de 16 anos entra ali e joga que nem, velho? Tipo, parecia que ela tava jogando no Ibira, sabe? Exatamente. Tranquila, velho. Animal. E concordo com essa perspectiva do Arthur, né? Então, acho que a filosofia, né, tem que entender um pouco o longo prazo, sabe? Então, se, né, o treinador tiver essa paciência, se o torcedor, se as mídias sociais conseguirem desenvolver, né, essa perspectiva de que, puta, mano, estamos trabalhando, olha só, olha o talento, tem várias minas na NCAA, né, tem algumas veteranas que vão servir de referência, acho que a Damires, né, porra, jogando com a Caitlin Clark, tipo, e deitando, e matando bola. Exato. Pô, para mim, um dos maiores nomes do basquetebol nacional,
entre homens e mulheres, né, por tudo que ela representa, pela postura que ela tem dentro e fora de quadra, pelas bandeiras que ela levanta. E assim, não é só assim, porque às vezes o cara fala assim, mas a bandeira dela, não, é que a bandeira, né, reflete, né, sobre o coletivo, né, sobre o senso colaborativo da equipe no dia a dia. Tipo, não é só ganhar e perder, não é eu fiz 15 pontos e 10 rebotes. Não, tipo, tem tudo em torno. Você tá pensando no seu grupo? Você tá pensando se tá tudo bem com a sua companheira? Você tá cuidando da sua saúde mental? Você tá preocupado com, né, com a equipe que permeia, né, com o roupeiro, com o fisioterapeuta, enfim. E a Damires, ela carrega todos esses atributos, então ela né, ela agrega muito mais do que só matar a bola de 3 e cair no poste, tudo isso que ela faz com maestria. Então, ter essa referência, né, para a Camila, para a Stephanie, também é maravilhoso. Né? E o Brasil tem essa filosofia também, talvez, de apostar mais nesse jogo interior com essas 3 que são absurdas. Acho que é incrível. Os nomes que o Arthur falou, a Ayla e a Ayla craque e a... Tá doido. Tá louco. A Lia também demais, né? Tá no sangue, né? Filha da Adrianinha, tá no sangue também. Então, eu acho que se o Brasil conseguir ter essa perspectiva de investir mais nessas jovens, tem a Manu também, que é especial, né? Filha do Léo Figueiró, foi super disputada aí por todos os colleges do mundo, querendo o talento dela. Então, acho que é isso, é aproveitar isso, é entender que, e talvez encurte o caminho, né? Se a gente estava pensando em ganhar daqui não sei quanto tempo, talvez seja mais rápido, né? Como se botar essa menina para jogar, né? Acho que o basquete feminino tem uma coisa que precisava melhorar estruturalmente. O masculino também, pelo amor de Deus, óbvio, né? Tem 1000 coisas para caminhar, mas assim, né? O campeonato mais longo, né? Mais investimentos, né? Igualdade de oportunidades, enfim, tem muito mais coisa, mais fomento nas categorias de base. Com certeza. Né? Tem muita coisa para acontecer no feminino, mas assim, com esse tanto se com tudo isso tá surgindo esses nomes, vamos tentar abraçar essa, né? E assim, muita gente me pergunta de onde que surgiu tanto talento, porque obviamente tem essa questão, a base do basquete feminino sofre mais, é mais sucateado do que no masculino. E a geração 2006 do feminino é muito mais forte do que a 2006 do masculino, por exemplo. Óbvio que a ideia nunca é comparar, mas muita gente me pergunta de onde surgiram tantos talentos. Porque, a Manu talvez vá para North Carolina, talvez vá para Iowa também, junto com a Ayla, com a Alia, né, melhor dizendo. Vai para Illinois, Miami, enfim, são muitas opções. Ela tem umas opções, assim, num nível muito alto na NCAA. A própria Ayla McDowell, ela vai para onde? Mississippi State, LSU, não sei. São muitas fortes opções. E as pessoas se surpreendem, porque de onde saíram essas meninas, né? Que a maioria tem feito um caminho de se desenvolver lá fora, quem tem oportunidade, e quem tem menos oportunidade, obviamente, se aproveitou do talento, né? Como é o caso da Mika, que está saindo agora para jogar high school, e provavelmente também vai ter grandes ofertas da primeira divisão da NCAA, como é o próprio caso, né, da Alexa, que saiu de Recife para Georgetown. Então, assim, são muitos talentos. O que aconteceu, Arthur, no basquete feminino, para ter tanta menina boa assim surgindo nos últimos anos? Fora a Camila e a Stephanie, né? Então, parece um pouco acaso, né? Do nada surgiu uma menina e ela surgiu com 1,90 m e ela sabe bater bola. Não é assim. É meio insano a gente pensar desse jeito, mas o basquete feminino ele é muito sucateado, e de base, então, cada vez mais. Primeiro porque o profissional que tá ali cuidando da formação, ele não tem segurança nenhuma do trabalho dele. Ele não tem nenhuma situação ali que vai lhe garantir que o projeto vai existir no próximo ano, e se existisse, vai ter verba para ele ter que dar aula em 5 colégios, ou ele conseguir dar aula em 3 colégios, ou se ele vai conseguir sobreviver só. Então, assim, já começa por aí. Então, esse formador, ele não vai ter como parar o dia dele para olhar para aquela atleta que está fazendo um Eurostep com a passada atrasada e falar, olha, você tem que fazer de tal jeito. Ele não vai conseguir. Ele vai ter que fazer... o olhar dele vai ser quase que
industrializado, vai ser tudo ali igual e a gente tem que, de algum jeito, justificar esse projeto, e para justificar a gente precisa ganhar, então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela menina de 1,90 m e vai colocar ela para pegar rebote e fazer bandeja. Então já começa por aí. Então a visão do basquete feminino é muito mais sobrevivencialista, de assim, você tem que garantir o seu próprio peixe, senão o projeto não existe daqui a pouco. Mas a gente sempre teve material humano, sempre teve. A seleção 2004, que foi a última seleção masculina a jogar o Mundial, e a primeira em tanto tempo, a da feminina também jogou. Assim como outras gerações femininas também jogaram Mundial. Assim como o Brasil sempre ganha Sul-Americano aqui. Assim como o Brasil sempre classifica para a Copa América, classifica e depois vai... Então, assim, sempre existiu isso. É só que essa geração 2006, ela é muito fora da curva. A gente tá falando de, pelo menos aí, 5 meninas que vão estar, ano que vem, jogando num nível alto de college. De novo, a Lia, que é 2006. Para colar aqui, a Lia, a Alexia, também 2006. Manu, 2006. Heloísa, 2006. Vão estar no college ano que vem. Verdade, já estão no college. A Heloísa que já está na mesma faculdade do Edu, né? ou Miss. Aí você tem 2007 a Ayla, que já tá lá. E você tem 2008 a Mika, que vai jogar. E você ainda tem outras meninas que estão surgindo. Então, assim, você já tem uma geração muito fora da curva. Uma geração que classifica para o Mundial e que vai ano que vem jogar um Mundial na República Tcheca. Ela é muito fora da curva, ela traz um interesse diferente. Tem também as figuras midiáticas, porque, por exemplo, a Mika é uma menina desse tamanho que faz o que faz. Ela vai atrair um olhar diferente. A Ayla, ela tem todo o estilo dela, a Manu também. Então vai criando uma aproximação com aquela menina também de 16 anos que se vê na Ayla, que se vê na Manu, que se vê... Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. Não falta material humano. O maior problema para o ciclo é que não basta só talento, né? A gente Exatamente. tem que controlar a bagunça. A gente não tem treinador. O Brasil conquistou uma vaga na America Cup, chegando na final do Sul-Americano, mas com uma campanha suada, difícil, né? Onde a evolução foi constante. A gente tem algumas peças ali como a Manu Oliveira, né? A Isabela Nicoletti, a Alice Nara, que podem participar do ciclo, mas grande parte dessas meninas que disputaram o Sul-Americano talvez não voltem a jogar pela seleção no ciclo. Então, eu acho que tem que ter a transição rápida, cara. É uma coisa que eu não consigo entender por que não é feita de forma tão ágil. Cara, se você vai sofrer para jogar um pré-mundial que não vale nada, por que você vai levar a Mika, de 16 anos, para jogar 3 minutos? Mas pena, mas ela tá tendo experiência, tudo bem. Mas, ó, o pré-mundial, não vale nada. Você vai fazer a menina sair de São Paulo para Ruanda, pegar hora de viagem pela experiência, coloca para jogar. Tudo bem, a Mika é para o ciclo de 2032. O foco, obviamente, ela vai ser uma armadora muito melhor em 2032 do que em 2028, por exemplo. Mas ela vai ter 20 anos em 2028, só pra você ter uma noção. Então, a questão é, se você levou, por algum motivo você levou, coloca a menina para jogar. Leva a Manu, leva a Ayla, leva a Alexia, até no próprio masculino, cara. Uma coisa que eu gosto muito do Petrovic, ele não tem medo de levar Matias, ele não tem medo de levar Gui Santos, Iago. Cara, por que as pessoas têm tanto medo assim? Eu realmente não consigo entender por que a transição não é feita de maneira tão ágil. Não sei se vocês também têm essa indignação, mas é uma coisa que tem me incomodado tanto no masculino quanto no feminino. Essa é uma dificuldade mesmo, né, da estrutura, né, de arriscar, de lançar os jovens, porque eles acreditam que os veteranos vão entregar mais, e aí ele acha que o resultado vai ser pode ser melhor, seguro. E ele mais seguro, e ele tá dependendo do resultado dele para ficar no cargo. Exatamente. Mas, puta, eu não sei se eu acredito muito nisso, né, e é legal você citar o Petrovic, né, porque o Petro tem isso, né, eu converso muito com o Bruno Saviani, e foi meu coach lá no Corinthians, tenho uma super relação com ele, sempre converso com ele, e ele fala isso, cara, que o Petro, ele, cara, sabe, ele trata todo mundo, claro, ele sabe muito lidar no grupo, né, ficou claro ali, né, a motivação que o basquete brasileiro entrou ali para jogar o pré-olímpico e depois a Olimpíada, né, que o time estava realmente fechado, né, e querer isso, mas que ao mesmo tempo ele não faz distinção de idade, né? Então, como ele lançou o Gui Santos lá atrás, aí ele lançou o Didi, e o Didi, quando foi convocado de novo agora, estava numa má fase, né? Ele não estava jogando bem no Flamengo e foi chamado. E aí ele foi bem, velho. Tipo, foi bem. Assim, assim, para não ser o Didi... Ele voltou muito diferente pro Franca.
Sim. Outro Didi. Isso, outro Didi, ganhou super, né, em confiança e tudo, mas assim, o meu ponto era assim, se não fosse o Didi, seria quem? Sabe? Tipo, tem alguém muito especial que deveria ter sido convocado no lugar do Didi. Tipo, eu ouvi papo dos caras falando assim que iam chamar o Brabo, sabe, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Brabo, eu, tipo, mano, você vai chamar o Brabo? Brabo e até Leandrinho, Você inclusive. vai chamar o Brabo, irmão? Não, não é possível que você vai chamar o Brabo, sabe? Tipo, não precisa. Mas o meu ponto é assim, o técnico tem que conseguir ter essa leitura de arriscar nesses talentos. Tipo, o Matias, velho, sabe assim? Inacreditável, Matias. É uma joia. Você não pode deixar passar esses jogadores, cara. Você não pode passar e só vai conseguir formar esses caras mesmo, né? Claro, o Matias eu acho que vai ser bom em nível absurdo na Europa, ele vai ser um ótimo jogador, ou mais que isso. Agora, esse cara precisa ter a oportunidade cedo, sabe? Óbvio, tem outros jogadores na frente dele hoje, nessa lista aqui tem vários na frente dele, né? Mas assim, não dá para ele estar entre os 12. Mas o teto tem que ser muito bem avaliado, né? Tem vários na frente dele. Sim. Não, isso, hoje, mas eu tive um treinador que falava assim, esse cara é 6 meses melhor que o outro. E é verdade, porque põe esse moleque para jogar, e assim, o 12º jogador é o 12º jogador, tipo, ele não vai, teoricamente ele nem precisa jogar, então, e talvez ele jogue, então assim, puta, mano, põe o cara, velho, põe esse cara, tem que ser o Matias, sabe, hoje tem que ser o Matias. Eu tenho uma questão muito grande, desculpa se estiver alongando, Diegão, mas tem uma questão muito grande. Só voltando, e a Mica? Eu tipo, só, tem que ser a Mica, só vou pedir licença para os senhores, que infelizmente eu vou precisar ir ao toalete me aliviar. À vontade. Estou conversando, eu já volto. 7 horas sem ir no banheiro, velho. O cara é loucura. Não, eu fui 2 vezes enquanto a gente fazia essa brincadeira. Perfeito. Eu tô pela 3ª e última. Não, mas o que eu ia falar, acho que você concorda comigo, Capita, que a seleção ela tem um valor para pegar aquele cara que nunca foi testado, e às vezes o cara até mais velho, e dar uma oportunidade para premiar, mas ela não pode ter como a premiação como principal fator para convocação. Então, o caso do Pan, para mim, é gritante. O caso do Pan, ele é angustiante. Você vê uma competição que perdeu o valor ao longo dos anos e não tem muito a necessidade resultadista que justificaria tal convocação, e você utiliza daquilo ali para, às vezes, olhar e falar, tá, esse cara nunca recebeu uma chance, vamos dar uma chance agora para ele, para nunca mais. Esse cara não vai fazer parte do ciclo, ele não vai ser convocado em nenhuma outra ocasião, vamos dar uma chance para ele agora. E aí você tem outro menino de 19 anos que você pode preparar ele agora, para daqui a 5 anos ele já ter sido testado, e você não coloca. Para mim, isso eu não sei se faz sentido. Na cabeça de um jogador que você jogou, eu não sei como é que é essa ideia de talvez você ser premiado numa seleção, mas para mim isso me dá um aperto. Não sei se faz sentido. Eu acho que essa noção de aperto é pertinente, mas eu acho que esses caras tem que ser naturalizado isso, sabe? O cara fazer parte da convocação, mesmo que para treinar. Esses jovens que treinam e tal, beleza. Mas assim, por que não contar com ele entre os 12 jogadores, né? Sim, entendo o que você está falando. Eu acho que é mais natural mesmo, sabe? Puta, assim, se a gente pensar basicamente em qual vai ser o resultado imediato, puta, mano, será que a gente tá pensando nisso, em ganhar do Paraguai, tá ligado? De jeito nenhum. É isso. Então, eu vejo o acerto da seleção brasileira, por exemplo, com o Elinho nas convocações pro Paraguai. Ele não contou com os caras da Europa, e aí ele faz o quê? Ele convocou alguns caras locais e alguns jovens. O Zu teve minutos de quadra. O Zu. O Daniel jogou muito bem. Daniel foi bem. No segundo jogo ele fez o quê? 14 pontos, se eu não me engano. Foi muito bem. Foi muito bem, né? Então, assim, ele manteve uma espinha dorsal mais veterana, né? O Elinho Coraza, o Danilo Fusaro e tal. Agora, mas aí ele fez que é necessário, que eu entendo que é necessário, porque é difícil realmente você botar só molecada, mesmo contra um time mais fraco como o Paraguai. Agora, ele deu essa oportunidade, já tá maravilhoso. O Zu fez bolas, o Daniel foi sólido, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ter essa cultura mesmo de entender que, puta, não precisa ficar tratando também como muito jovem, sabe? Me irrita um pouco isso. Preciosismo, sabe? Né?
Eu amo a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Eu amo mesmo, amo com paixão. 9 jogadores que estavam na Olimpíada jogaram a LDB esse ano. Agora, eu acho que o jovem não precisa ficar sendo tratado igual o garoto até 22 anos. Ele é jovem, ele não é garoto. Ele não é garoto. Uhum. Tipo, o cara já tem carta de motorista faz 4 anos. O cara já tem que Ou ter. não, né? A máfia do Detran é complicada, velho. Tipo, o cara já tem que ter as responsabilidades dele e ele pode ser colocado como um jogador efetivo, né? Sim. Então, fica muito novo, sabe? Sei lá, eu vejo, tipo, assim, para citar o São José dos Campos, por exemplo, que eu adoro o Cris, por exemplo, como treinador. Caraca, quanto tempo o Cris vem ali chegando entre os 4 da LDB há anos. Esse ano não chegou. Uhum. Assim, todo ano chega, tal. Caraca, quantos desses moleques estão sendo aproveitados no adulto? Pouquíssimo. É inacreditável. É o caso do Léo Abreu. O caso do Léo Abreu, o caso do Vitinho, o caso do Caldeira, o caso... Porra, esse moleque não dá pra jogar. O João Níquel, agora, esse ano. Tipo, esse ano agora, acho que o Regis tá botando a molecada pra jogar, né? O Caldeira tá jogando, o segundo armador. Tipo, Sim. É isso, cara. Tem que botar esses moleques pra jogar, velho. Não é possível que você precisa contratar um estrangeiro e você tem no Caldeira, tá ligado? Tipo, o Caldeira é um moleque bom pra caralho, irmão. Olha esse moleque, põe esse cara pra jogar. É só botar, mas ele precisa errar, ele precisa poder errar, né? É meio isso. Ó, quem tá aqui com a gente na live, Chutão. Parabéns ao Diegão pela iniciativa de passar o dia todo falando de basquete. Tatá, apelido aí, provavelmente pro Gustavinho e Salazar, por serem coerentes e falarem sem papas na língua sobre base e seleção. Ó. Um abraço pro Chutão. Porra, Prazer tê-lo aqui. Irmão. Chutão, joguei com ele em 3 times do NBB. Aliás, eu joguei com o Chutão, é 2 anos mais velho que eu. 3, na verdade. Ele era do Pinheiros, né? Então crescemos juntos e, porra, o Chutão me ajudou muito no meu primeiro ano de profissional e sou fã dele, velho. O Chutão tem uma história, foi o seguinte, eu tava... Mano, olha isso, juvenil, último ano, né? Na época, o sub-19 era juvenil, né? Não... Isso denuncia a idade. Mas nós, como favorito, Pinheiros, perdemos a final do Araraquara, que era um puta time também, mas perdemos como favoritaço dentro de casa, vexame. E, mano, joguei bem. Eu já tava jogando no adulto, já era o segundo armador do adulto, também sendo sempre empurrado ali pelo Pinheiros, pela mentalidade de botar a molecada. Porra, eu tava, mano, no adulto eu tinha sido entre os 5 de assistências do adulto, fui MVP do juvenil. E, mano, acabou o ano, o Pinheiros não ia jogar a Liga Nacional na época, né? E, cara, recebi uma proposta lá de uns times meio fracos, falei, não vou. Aí comecei a negar as propostas fracas, assim, não vou. Tipo, não é possível que eu não vou ter uma proposta boa, não vou. Fiquei sem time. Aí, velho, começa a Liga Nacional, 3 jogos, o Chutão me liga. Falou, Tatá. A Tatá é porque o Marcel, né, a lenda, né, o Marcel de técnico, o campeão pela seleção brasileira em Indianápolis, e depois virou técnico, então ele era técnico do Pinheiros e ele me chamava de Tatavinho. Ô Tatavinho, não sei o quê. aí virou Tatá. E aí o Chutão falou, Tatá, mano, tem o armador gringo aqui, tá ramelando, você não quer vir aqui? Falei de você pro técnico, ele vai te ligar. Beleza. E eu tava treinando pra caralho, todo dia lá no Pinheiros, todo dia sozinho. E aí me liga o diretor. E o diretor fala, ô Gustavo, eu vi aqui uns vídeos seu aqui, tal, papapá, só estatística. E eu tava entre os 5 de assistência do Campeonato Paulista adulto, com 19 anos. Aí ele falou, ô Gustavo, mas gostei de você aqui, o armador não tá rendendo aquelas coisas, você não quer vir, você não viria aqui bater uma bola? Eu, bater uma bola? Como assim bater uma bola? Não, você tem que fazer o teste. Caralho. Meu Deus. Tipo, aí eu respirei e falei, beleza, irmão. Que horas é o treino? Só que era Joinville. Eu tava indo de São Paulo. Aí ele falou, era tipo 10 horas da manhã. Não, o treino é 5 horas, mas vem amanhã pro treino de amanhã e tal. Eu falei, não, demorou. Irmão, eu fui, tomei um banho e fui pro aeroporto.
Falei, irmão, eu tava com uma mala no carro de treino. Falei, mano, foda-se, vou pro treino. Fui lá, fui pro guichê, comprei a passagem. Eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô indo pra Joinville agora. Como assim, filho? Não, eu tô indo, você tá falando? Colei pro treino. Cheguei pro treino do mesmo dia. Falei, vou treinar. O cara, não, treina amanhã. Eu falei, não, vou treinar agora, mano. Pode treinar. Eu garanto que eu tô pronto. Fui lá, treinei com os caras. No mesmo dia ele já falou, ó, você vai ficar no time, pá. E aí fiquei. Mas graças ao Chutão que falou de mim. Falou, ó, tem um armador lá que eu sei que pode... Caraca. E aí fiquei no time e tal. Que loucura. Esse foi meu início no profissional. E aqui estamos, 2024, na live no YouTube, 10 e 18 da noite, num sábado. É isso. É legal, cara. Falando do filho do Chilton. Falando do filho do Chilton. E Gustavinho, será que, no seu caso, daqui no futuro, a gente também não esteja falando da sua cria aqui no basquete com o Diegão, ou você não imagina colocar no basquete também? Puta, de repente. Eu sei, eu gosto tanto de basquete, velho. É isso. Eu tô de férias, né? Tipo, eu tô de férias, tô aqui com vocês. Eu fico vendo a Aninha, né? Minha esposa fala toda hora, fala, caraca, meu, você tá de férias. Tipo, eu tô lá vendo o Campeonato Paulista, tô vendo o CBI, tô vendo, tipo, tô vendo tudo que dá, tá ligado? Tipo, eu amo mesmo isso aí. Então, gosto muito. Tipo, minha filha Maitezinha, eu pego ela direto, ela já vai em jogo, já arremessa a bola. Já tá dando até passe para você arremessar. Já dá passe, já pega a pranchetinha, já quer fazer jogar. É demais, é demais. Queridos, a gente tinha mais tema para falar aqui, mas vai ficar um pouco longo, então a gente discute isso numa próxima vez, eu prometo. A gente fala de NBB. A gente já falou, acho que 1h20, se eu não me engano. E eu não vou mentir para vocês, o Soninho já tá batendo aquela fome, mas eu gostei bastante de bater um papo com vocês. Então, para deixar um destaque final, entrando um pouco no tema do NBB, que a gente ia discutir um pouco mais a fundo, mas só para a gente encerrar da forma especial, o que vocês esperam do NBB 24-25? Começando por você, Gu, que vai estar bem por dentro do NBB, trabalha lá, inclusive. O que você espera do NBB nessa temporada e o que você tem para indicar para a galera que está nos assistindo aqui? O que eles precisam acompanhar no NBB dessa temporada 2024-25? Puta, irmão, eu acho que assim, acho que a gente tem que tentar cada vez mais criar mais pontos lá dentro do NBB, né? Acho que tem alguns acertos sendo feitos, né? Acho que o NBB Trio é um acerto porque dialoga com um outro nicho, né? Então, o basquete 3x3, o basquete de rua. Então, o NBB precisa captar isso, precisa entender que precisa pensar um pouco fora da caixa. Que o amante do basquete gosta de basquete de qualquer jeito. É isso que a gente está falando aqui, né? A gente gosta de basquete feminino, a gente gosta de basquete sub-13 no domingo de manhã. O cara gosta de basquete, o cara vai consumir basquete. Então, eu acho que a gente tem que tentar criar mais pontos. Voltou um cara lá para dentro, né? O Doug. O grande Doug está na comunicação. Então, acho que é um ótimo acerto, porque é um cara que é apaixonado por basquete, que vive todas essas camadas do basquete, então eu acho que vai ter bastante coisa para criar em termos de conteúdo, mas acho que o principal é isso que você está fazendo aí, Diegão, é fortalecer as pontes precisam ser criadas, então falou um monte de gente especial hoje aqui na sua live, de todos os campos, então isso é muito legal, e você ter essa disponibilidade de poder estar 7h30 aqui com bom humor e promover o basquete. Eu acho que o NBB esse ano vem competitivo, o Franca novamente, tipo, muito, muito acima, na minha opinião. Muito acima, porque, os caras foram campeões e estão atrás do Jorge. Tipo, de novo, os caras... E o Didi, os caras atrás do Jorge e o Didi, então, os caras estão na frente disparado. E assim, o Lucas, eles têm os 2 melhores jogadores do campeonato de novo. Tipo... Se pá, os 3, porque o David Jackson talvez seja o terceiro, não sei, ou entre os 5. Eles têm 3 entre os 5 melhores jogadores do NBB. Então, tipo, favoritos absurdos, na minha opinião. O Corvalan também, puta jogador, então, uma puta contratação. E o Elinho, cara, o Elinho é muito bom. O melhor técnico do NBB. O Elinho é o melhor técnico do NBB hoje. Eu fico muito entre ele e o Dema, cara. Eu gosto bastante do Demetrius. Acho que o Demetrius Cara, o Elinho, ele é bom taticamente e ele é bom no grupo.
né? Eu joguei contra ele, ele tem muita leitura de jogo, sempre teve como jogador, e ele passa isso, e ele é muito gente boa. Tipo, então, ele ganha o grupo, ele sabe dar o protagonismo, ele tornou o Lucas Dias capitão, então o Lucas Dias, como capitão, ele assumiu um protagonismo diferente, assumiu uma postura de liderança diferente, e acho que ter o Jorge no time também traz isso, porque o Lucas sempre quer ser o melhor do time, então esse ano ele vai ter que trabalhar para ser o melhor, porque o Jorginho, puta, meu Deus do céu, né? O Jorginho é uma aberração da natureza. Não esforçar muito, né? Não, é uma aberração da natureza. É isso. Então, tipo, eu acho que eleva mais o nível. E o Flamengo é um time bom, com o Juan, acho que pode dar um salto, né? Dar um salto. Tem 2 armadores muito, muito craques. E tem o Shaq Johnson, que é absurdo. Crack. O Gustavinho é um puta treinador, mas acho que ele tem que, talvez, depois de tanto tempo sem conseguir chegar ali para disputar, sem conseguir ganhar títulos, né? E eu acho que ele pode pegar mais leve com os caras, né? Porque ele é muito bom. Taticamente, ele é o melhor disparado. Então, se ele conseguir ter um envolvimento, se ele conseguir ganhar o grupo, o Flamengo vai voar, né? Porque ele é muito acima, taticamente, de qualquer outro. Então, acho que ele precisa ter esse estalo de que ele precisa ganhar o grupo e precisa tirar o pé um pouco na cobrança ali com os caras, né? Você pega um time, como era o Flamengo ano passado, e os caras vêm na final, num jogo decisivo, e chutam 0 de 20 bolas de 3, isso é o quê? Isso é falta de confiança. O time com Gui Deodato, Balbi e Jaú e o caralho a 4 não chuta 0 de 20, nem com a mão, nem de lavadeira. Nem de lavadeira. Se os caras tentar errar, os caras chutam 0 de 20. Então, isso é pra pensar, caralho, mano, será que se eu mudar só um pouquinho, eu não vou ganhar de novo? Porque eu sou bom pra caralho. Eu vou só ganhar os caras. Né? Então, na minha opinião, a principal qualidade do líder não é firmeza, é flexibilidade. Então, o cara tem que ganhar o grupo, na minha opinião. Esse ano, puta time, então pode deslanchar. O Minas, eu acho que é um ótimo time, manteve a espinha dorsal depois de muito tempo sem conseguir fazer isso. O Minas fez umas contratações legais, cara. Scott Machado, Arengo, Luiz Monteiro. Mas eu acho que o principal é manter o time. Todo ano os caras trocam 9 peças. Esse ano os caras mantiveram o time. O Léo Costa é estrategista também, sabe bastante de prancheta. E manteve a base sólida. O Baralho é gênio. Muito gênio. O Garrafão muito bom, com o Paranhos. Muito, muito legal a evolução do Paranhos, cara. Né? Você vê o Paranhos, hoje ele é um dos melhores pivôs do Brasil. Né? E onde ele o jogador que ele era aí há 3, 4 anos. O Rafa Mineiro, que é um dos melhores role players, se não o melhor da história do NBB. Tipo, o cara que tá ali, encaixa bem em qualquer time. E então manteve o Danilo Fusaro também, mesma coisa, né? Porra, eu me surpreendi esses dias que soube que ele era o cestinha do Minas, da história. O cestinha do Minas. Tipo, animal. Eu me surpreendi até com o Vitão no Paulistano. Vitão no Paulistano. Essa lista do NBB. Um bom conteúdo, inclusive. Puta bom conteúdo. E aí, eu acho que o Minas pode ser que dê uma beliscada ali esse ano, assim, não no título, acho que o Franca é disparado o favorito, mas eu digo, pode eventualmente chegar numa final. E aí eu particularmente gosto do Paulistano e do Pinheiros na montagem, porque independente do resultado, eles já estão acertando. Não sei que lugares eles vão ficar. Se eles vão ficar em 8º, se eles vão ficar em 6º, se eles vão ficar em 11º, não importa para mim. E já acertaram na montagem, na minha opinião, por dar esse tempo de quadra para esses tantos jogadores jovens ao mesmo tempo. Então, para mim, o Dema já está de parabéns. Sou fã do basquete dele. Conheci ele quando ele era do Corinthians. Eu estava lá também. E ele é muito simples. Ele foi um puta craque. E ele não é arrogante com os jogadores. Ele fala no olho com os caras. Então, eu valorizo muito isso. Porque tem cara que é arrogante. Tipo, mano, isso é muito fácil de fazer. O Dema era melhor que todos esses caras do NBB hoje. Quase todos. Talvez não que o Jorginho. Mas o resto todos.
Tipo, todos. Eu gostei dessa sinceridade. Foi bem. E assim, então, puta, ele poderia ser arrogante. Não, ele é um puta cara simples, ele cobra o simples, as jogadas são simples, ele sabe o que os caras têm que fazer, ele liga pros caras, ele trata no pessoal, isso faz toda a diferença. Então, gosto bastante desse time. Do Pinheiros, mesma coisa com o Galva, com o Rodrigo Montoro, né, com o Paulinho, que estão lá pensando nessa filosofia da molecada jovem. Achei muito legal apostar no Renan como franchise player. E aí os outros times eu gosto do São José. São José tá jogando bem nesse Paulista também. O Corinthians me parece divertido. O União Corinthians vai ser um time que eu tô curioso para ver. A única coisa que eu fiquei triste é que o Taylor não vai ter tempo de quadra nenhum. Não deve nem estar treinando, né? Entre os 10 com certeza não. Então é a única pena, mas gosto do trabalho do Rodrigo também. Foi meu assistente lá no Corinthians, gosto dele, acho que ele é um cara muito estudioso e assim, um cara que está todo dia ali dando treino extra. Então, um cara muito dedicado. Estou feliz que ele consiga esse espaço. E aí tem os outros times que eu torço assim para que dê certo, sabe? O Brasília, sou entusiasta do basquete do Dedé Barbosa, o cara estrategista, o cara que manja muito de basquete. Conversar com o Dedé. Você está feliz com Caxias? Chamel, Betinho, talvez Larry Taylor? Irmão, eu acho que eu adoro o Caxias também, né? Joguei lá, puta time certinho, assim, né? Em todos esses aspectos extra quadra, os caras pagam em dia, então nesse mundo que a gente vive, em que todo mundo atrasa salário, o Caxias não atrasa um dia sequer e te trata como estrela mesmo, assim. A gente almoçava nos puta restaurante e é isso até hoje. Eu gosto da ideia, eu acho que o Chamel merece uma despedida desse nível, tratar o cara... Eu fiquei triste que o próprio Mogi não pôde oferecer, né? Uma pena. Uma pena total. Então, gosto dele. O Larry é o cara mais gente boa do NBB de todos os tempos. O troféu gente boa deveria chamar Larry Taylor. Então, acho que é um dos caras que podem elevar o patamar do time e também de visibilidade. E só que eu fico pensando que precisa ter uma energia ali, né? Precisa ter uns caras que precisam... Tipo, eu sei que o Léo Craveiro faz isso, né? Vai no rebote ofensivo, o Vini Chagas também, mas precisa ter mais, na minha opinião. Vini Fascista, estão perguntando aqui no chat também. Gabi Agora Coach. o Gerson, o Gabi Coach trabalhando por lá. O Galegão é monstro. Muito bom. O Galegão é monstro, ele também é muito estudioso, manda vários vídeos sobre o pace. Ele é esse cara moderno, né, que gosta de muito volume de jogo, muito chute de 3 pontos. A gente está vendo aí, né, o Unifacisa ontem chutou 45 bolas de 3. Tipo, é o Houston Rockets, né? É o Mike D'Antoni, do NBB, né? O gringuinho novo aí, como é que ele chama? O armador, ele é bom de bola, né? O Antônio, puta, é um time interessante, cara. Eu torço para que dê certo. O Gerson agora de volta. Eu torço para dar certo porque é um time que tem uma mentalidade agressiva e moderna. Uhum. E, cara, acho que são esses os times que me vêm na cabeça, assim. Gosto também um pouco do São Paulo. Eu estava discutindo com os meninos aqui mais cedo, eu tô mais entusiasta desse São Paulo do que do Corinthians. Então, porque porque assim, é um paradoxo, né? Eu tô falando a gente está falando muito sobre jovens aqui e tudo mais, e o São Paulo é super veterano. É super o contrário, né? Super veterano, só que, velho, os caras jogam direitinho, entendeu? Os caras fizeram uma montagem... Um trabalho bom. O Guerra tá fazendo um trabalho bom, né? O Douglas tá deixando os caras físicos. Então você tem ali, não importa, você tem o Bennett e o Tyrone treinado, os caras são fisicamente absurdos, irmão. Tipo, eu quero ver se conseguir segurar esses caras, sabe? E o Ricardo Fischer, velho, o cara é craque, irmão. Tipo, ele na mão do Guerra, motivado. O melhor momento da carreira do Fischer foi com Guerrinha, né? Trouxeram essa aqui na live. Naquele ano do Bauru, Diegão, ele foi o melhor armador do campeonato. Ele ganhou o troféu, não é minha opinião. Ele ganhou o troféu, ele deitava. E ele botou o Larry no banco. Tipo, o Larry estava vindo como alienígena e ele foi pro banco porque tinha que ser o Fischer e ele tá deitando esse ano de novo. Então, eu acho que é um time perigoso esse ano também ali que pode estar entre os 4, na minha opinião também.
Eu prefiro o São Paulo do que o Corinthians, Arthur. Pode me criticar. Eu vou falar dos dois times que são, pessoalmente, os times que me tocam. Meu pai é vascaíno, então eu tenho que falar do Vasco e o Corinthians, porque eu sou Seu pai é corintiano. vascaíno, Meu cara? pai é vascaíno, meu pai é vascaíno. Caramba, eu não sabia É, dessa. sobre o Corinthians, cara, eu tenho muitas dificuldades em conviver com o basquete Corinthians, que é a coisa mais linda e a coisa mais angustiante do mundo desde que o Gustavinho se aposentou, pra falar a verdade. Então assim, é uma relação bastante tóxica a minha relação com o Corinthians, mas eu acho que esse é o melhor time que o Corinthians montou em um tempo, pra falar a verdade, desde 2019, na verdade. E é um time que tem um potencial bem grande, na minha opinião. Eu acho que eu tenho a minha opinião de que esse time ele é muito elinho dependente e eu acho que até cabe ao GS entender como colocar o Elinho às vezes como uma peça auxiliar e não necessariamente como o Hélio, aquela visão meio heliocentrista, desculpa o trocadilho, do Corinthians basquete, mas é um time muito bom. Eu acho que vou falar isso aí para o Gus Marinha, que já estava me cutucando nos comentários. Ele não está preparado para Melvin Johnson e Elijah Clark jogando junto. Não está preparado. Eu acho que o problema do Corinthians é que tem muita gente para pouca bola. Sim, mas aí eu acho que isso é um problema que dá para virar uma solução, né? Você tem tanto jogador bom que você consegue arrumar o time para ele fazer sentido. Eu acho mais fácil do que você pegar um time que não tem boas A peças e. sorte é ter o Elinho. Se não É, tivesse Elinho, eu acho que seria um time bem fardado ao fracasso. cara, eu gosto do Todo time do Corinthians. Eu gosto do time do Corinthians, eu acho que o Corinthians ele precisa de tempo de trabalho, então todo ano muda tudo, todo ano muda técnica, todo ano muda estratégia, todo ano tem uma coisa diferente, e o Corinthians do GS tem 3 meses. Então, assim, você cobrar que ele esteja em dezembro já competindo com o Franca, não vai estar competindo com o Franca em dezembro. Mas é um time que eu vejo bastante potencial, eu gosto muito do Vitão. Eu acho ele um baita jogador, gosto muito do O Vitão. Vitão é o próximo passo, né? Muito bom Agora jogador. talvez ele Ele seja faz o tudo. melhor jogador do Corinthians, junto com o Monfort. Eu acho o Melvin o melhor jogador do Corinthians. Jogador, acho o Melvin um Eu sei acontecimento, que né? eu vi pouco, né? Que eu ainda vi pouco. Falta Mas, bastante ainda. mas, cara, eu vejo o Corinthians como um time que vai ser aquele 880, né? Que infelizmente tem sido, né? Ou vai conseguir encaixar tudo, ou vai ser uma tragédia completa. E o Vasco, puxando sardinha pro meu pai, o Vasco é o Vasco de sempre. O Léo Figueiró, eu sou completamente apaixonado pelo Léo Figueiró. E, e eu gosto muito do time do Vasco, eu gosto muito da montagem do time do Vasco, eu gosto muito. Isso é uma coisa que pode ser uma opinião impopular, mas eu gosto muito do Matheus Eugênio. Mas gosto muito do Matheus Eugênio. Eu acho ele um jogador muito, 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 muito acima. Eu tô curioso para ver como vai ser o Jamal no Vasco. Eu tô realmente ansioso para ver isso. E aí, essa é a questão. Se Jamal ele. e Figueirão é um casamento antigo, né? Então, essa é a questão. Eu tava no ginásio no dia que o Jamal ele destruiu meus sonhos como torcedor corintiano. Então Esse foi um assim. dos dias mais tristes da sua vida, cara? Não vou dizer com certeza, mas. Aliás, eu mandei uma foto pro Diegão, que é uma foto minha com o Gustavinho. É Que essa foto, verdade, cara. Gustavinho. Será que eu Essa consigo foto. colocar essa O foto aqui, Gustavinho cara? nunca viu essa foto. É uma foto de 2018, eu acho. Ele tinha cabelo, Gogo, ele tinha cabelo, velho. Não, o Gustavinho Caraca. conhecia o cabelo. Mas uma época em que eu ia pro ginásio pra ver o Corinthians jogar, né? Que eu sou muito corintiano, nunca escondi isso. E assim, foi 2018, né? O Corinthians contra o Botafogo. Foi uma situação ali muito, muito, muito dura. Eu vou te falar. Acho que ali eu entendi que eu queria trabalhar com basquete e não torcer pra basquete o tempo todo, porque ali foi muito duro. Mas, então, voltando, eu entendo que Jamal e Léo Figueiró faz muito sentido e eu acho que o Vasco pode continuar dando os passos. Eu gosto muito do Paulo Scheuer também, eu acho um cara muito bom. E, enfim, eu acho que esses dois times aí são os que talvez a gente não tenha falado, É que verdade, tem um podem Scheuer beliscar também alguma coisa. no Vasco, Cara, né? o Scheuer fez uma das Falando nisso, melhores LDBs. o Vasco perdeu o Matias, se eu não me engano, o Thiago É, Matias, do Botafogo, Cauê mas Verzola. manteve quase toda a base, né? Quase toda a É. base. Cara, ali é um time bem forte, na minha opinião. O Corinthians é muito forte mesmo. Eu acho que o Diegão tocou num ponto ali importante. Eu acho que são muitos jogadores, de repente, para conseguirem dividir o protagonismo. Não sei. Tem o Elhão, né? Tem o Elinho que pode ser esse cara, esse maestro para ver quem que vai tocar mais na bola. Mas é isso, né? Você pensar um time que tem Melvin Johnson, Isaac Thornton, Munford, Vitão,
O Né? próprio, Então, o próprio Johnson e Thornton são jogadores parecidos, não? E parecidos com o Elijah Clark, que também, e o Elijah Clark é craque, velho. Então, pô, tipo, muito bom. é muito cara, sabe? Assim, não sei se É, vai ter esse equilíbrio, sabe? Assim, tipo, porque também, se os caras vão estar descontentes, se vai ficar todo mundo motivado, vão entender o papel, vão jogar coletivo. Esse é um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil. Eu gosto do Jesse também, acho que ele fechando com o Elinho ali, né? Acho que eles podem criar boas coisas juntos, mas eu acho complicado, porque tem muito cara, na minha opinião. A mesma coisa o Flamengo, assim, um pouco. Pensando no Flamengo, é muito jogador também, sabe? sim. Não sei se é fácil lidar com tanto cara para ter o protagonismo, né? Ou esperando que tenha. Eu gosto Faz mais do sentido. Franca, por exemplo. Tipo, o Franca, ele tem os jogadores, né? Os principais, e os coadjuvantes são jovens, né? Então, o Zu, o Natan Mariano, esses caras são os caras que vão ali jogar alguns minutos e tal. Tem o Wesley BH, que virou um role player. E esses caras que abraçam o papel. O Flamengo, não sei quem que sabe? O Sheck, Gui Deodato e Jordan. Quem que vai ficar de fora? Não sei. Balbi e Alexei, quem é o titular? Não sei. Sim. É bom? Não sei também. É bom ter cara assim? Não. É melhor do que não ter nenhum, né? Óbvio. Mas, Exatamente. e um outro time que agora me veio na cabeça é o Fortaleza também. Fortaleza tá legal. Verdade, Léo Abreu, o Anderson Barbosa, talvez Renan Lenz. Verdade. Eles botaram, Vou né, um lembrar. time com... Cara, esse Resta joga muito. Muita bola, muita O bola. Resta é um puto armador, consciente, né? Tem uma gíria, né? Que não mostra o que não sabe. Tipo, o cara não, você não vai ver o cara dando step back. Não, o cara é inteligente. O cara vai lá dentro, o cara põe. Você vê que, mano, toda hora o Carcará fica 3 ataques sem fazer cesta. É bola na mão do. Caralho, me fugiu o nome agora. Do. McClanahan. Do Dexter. Deu 3 ataques, pode reparar. Aí alguém corre, pede a bola, tá livre. Ele finge que não viu. Não passa, fica calma, armador argentino. Aí ele faz assim, ó. Ei, vai lá bloquear o cara. Aí o cara vai bloquear e ele passa, dá uma mão. Toma, você que faz, irmão. É isso, eu tenho um cestinha desse eu preciso fazer cesta. Eu fiquei 3 ataques tentando fazer, não fizemos. Agora eu vou passar para quem faz. Tipo, é isso, velho. Então, tem esse armador que é muito bom, McClanahan, faro de cesta. O Anderson Barbosa, achei ótima contratação, adoro ele, puta defensor. É um time muito coerente, esse Fortaleza é muito coerente. O Spiga tá botando o Dominic Coleman como 4, faz tempo que não joga nada, mas é um talento do basquete nacional. Se o Coleman voltar a jogar, é uma dupla boa. Ontem já meteu 20 pontos, é um cara que tem a mão na cesta, jogando como 4, é uma posição interessante. O Ewing é um cara que rola forte para cesta. Aí tem Cassiano, role player bom, que eu gosto. O Léo Abreu, um cara inteligente ali também para dar uns minutos. Enfim, eu gosto desse time também. Time ali para estar entre os 8 de novo. A gente tentou colocar aqui. Não conseguimos, mas será que dá para enxergar? Caraca. Cara, essa foto foi no fim de um jogo do Corinthians no Paulistano. Eu com uma camisa do Charlotte Hornets, uma polo que eu tenho do Charlotte Hornets, e aí eu fui tirar foto com o Gustavinho. Pedi pra tirar foto com ele. Caralho, que momento. Pra quem não sabe, o Gustavinho é meu ídolo no basquete, sempre foi, eu falo isso pra ele desde sempre. Pra mim é um choque. É um choque toda vez que eu falo com o Gustavinho, é um choque. Então, porque eu vivi isso. Essa foto aí, ela é muito, assim, mostra muito toda essa curva. E fazer isso aqui na live com o Diegão, que também é uma pessoa muito importante em toda essa construção, é a melhor coisa possível. Porra, que demais essa foto, Queridos, irado. Cara, o mais legal é que ele fica muito mais bonito sem cabelo, velho. É bizarro, né? Cara, ele tá charmoso. Muito obrigado. Eu não sei quem avisou pra ele que era pra ele manter aquele cabelo ali, mas não dava. O careca tá melhor, Arthur. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que não poderia encerrar de uma maneira melhor. Depois de falar tanto, ainda tive gás para falar um pouco mais. A gente falou quase 1h30, acho que mais de 1h30 sobre o basquete brasileiro. Para mim, foi trazer vocês como headliner ia ser especial, porque é o assunto que eu mais gosto de falar. Acho que nada seria mais basquete com o Diegão do que ter
basquete brasileiro, ter basquete feminino, masculino, seleção, base, que é tudo que realmente eu amo. Eu gosto muito de NBA, eu adoro Euroliga, gosto de WNBA. É muito bom gostar de todas as vertentes do basquete, mas o que eu realmente amo, sou apaixonado, é o basquete nacional, o basquete de base e o basquete de seleções. Então, ó, beijo para vocês, foi um prazer estar com o Arthur, estar com o Gustavinho. Dá um destaque final, só para a gente encerrar aqui a live, quase 7 horas, quase 8 horas de comentário, então é um prazer encerrar com vocês. Arthur, muito obrigado, viu, meu querido? Foi um prazer. Pô, para mim é só agradecer. Eu amo você de paixão, então poder ter essa oportunidade da gente estar finalizando é muito grande, mas a gente está só começando, né? Você está só começando, hoje não é um final, é só uma vírgula, vai continuando. Vamos voltar aqui ainda para falar de NBB, base, É vai isso. ser um prazer. Obrigado, viu, Tutu? Muito obrigado. É sempre um prazer conversar contigo, aprendo demais, sabe que eu sou seu fã, agradeço por tudo. Mais uma vez, grato demais pela sua participação, acho que o papo rendeu bem. E aqui, porra, com o Arthur, contigo, é sensacional, tá me sentindo em casa, de fato. Não poderia encerrar isso de uma maneira melhor. Obrigado, viu, Gu? Pô, foi demais, Diegão. Obrigado mesmo, obrigado, Arthur. Irmão, acho que é isso. A gente tem que tentar cada vez mais criar mais pontes. E, de novo, velho, um elogio múltiplo e gigantesco a vocês dois pela cobertura nas categorias de base. Eu já falei isso pro Arthur, vou falar para você agora, Diegão. Eu queria que tivesse alguém, quando eu jogava lá atrás, há 20 anos na base, que olhasse assim com esse carinho, com essa dedicação, com esse empenho, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Muitas vezes eu ouço treinadores old school falando: mas o moleque tem muita visibilidade, aí ele já tá se achando com 18 anos. Irmão, isso aí é outro problema. A gente vai saber lidar com isso. Agora, você reduzir, né, a exposição do atleta ou o empenho em lançar novos jogadores porque o cara vai se sentir de tal maneira ou de outra, é pouca confiança no seu taco, né, irmão? Você tem que saber dialogar com esse atleta. Você tem que saber fazer com que ele tenha mecanismos para se tornar uma boa pessoa, um bom jogador, né? Então, e vocês fazem isso demais, muito bem feito. Vocês têm um olhar muito carinhoso e cuidadoso com a base, e eu sou muito fã, realmente, e com todo o ecossistema do basquete. Então é nóis, irmão. Obrigado pelo convite, foi irado, foi muito legal. 7, 8 horas de live, isso é histórico, Diegão, parabéns. Começou voando. E vida longa, irmão, vida longa, você merece. E você também, posterizamos tabelado de 3, é nóis, você é monstro. Obrigado, Careca, obrigado, Gustavinho. Gente, foi um prazer de verdade. Agora eu vou para os destaques finais, então, ó, um beijo para o Arthur, um beijo para o Gustavinho. Vai ser um prazer recebê-los aqui em outro momento, mas eu não poderia, obviamente, encerrar a live de maneira melhor.